Deu a lógica em Minas Gerais, deu a lógica na maioria dos estados, mas especificamente Atlético Mineiro deu a lógica em ser campeão mineiro 2024, já que o Cruzeiro sim fez uma boa campanha, não tinha perdido para ninguém a não ser para o Atlético Mineiro, e deu a lógica não pela história em si, mas pelo Campeonato Mineiro também, podemos dizer, porque o Atlético tem muito mais vitórias que o Cruzeiro, inclusive rendeu até alguns memes que o próprio Atlético Mineiro em suas redes sociais colocou, né? Colocando lá o Atlético com 49 títulos, aí depois um abismo, como eles colocaram, e depois o Cruzeiro com 38 títulos. Então a diferença é muito grande de títulos conquistados pelo Atlético Mineiro em relação ao Cruzeiro. Mas falando também do momento, porque por mais que o Atlético não esteja vivendo assim nos últimos anos um grande momento, a gente sabe que o Atlético tem um grande time. O Atlético Mineiro tem jogadores importantes, jogadores de nome, jogadores de nível de seleção brasileira que já disputaram Copa do Mundo, tanto pelo Brasil como por outras seleções, jogadores que podem participar de uma próxima Copa do Mundo, tanto pelo Brasil como de outras seleções. Então o elenco do Atlético Mineiro é muito mais forte, por isso que a gente fala que deu a lógica. Porém, o Cruzeiro também poderia ter saído campeão, fez a melhor campanha, vinha perdendo no primeiro jogo de 2-0, conseguiu o empate na Arena do Atlético, onde o Cruzeiro não perdeu para o Atlético Mineiro, são 2 vitórias e um empate, mas o que conta e o que vale mesmo é a grande decisão, é o título, e o Atlético Mineiro conseguiu vencer também o Cruzeiro no estádio do Mineirão. Recorde, o Mineirão teve recorde de público do novo Mineirão, né? A gente sabe que o Mineirão já colocou mais de 200 mil pessoas, o próprio Cruzeiro no passado, mas esse novo Mineirão não suporta muito. E quem colocou agora o maior público na história desse novo Mineirão foi o Cruzeiro nessa grande final. O Cruzeiro que, como eu disse, fez um bom campeonato, jogou bem, o Cruzeiro que vem tentando se reestruturar. A gente sabe que a torcida do Cruzeiro não está tendo tanta paciência assim com esse momento. O Ronaldo não vai pegar dinheiro dele e colocar assim de qualquer maneira, ele é empresário, ele quer o retorno, e não é assim de um dia para a noite que vai colocar muito dinheiro. Da mesma forma, o Menin, né, os 4 R's não vão colocar dinheiro adoidado. Na época eles ajudaram muito o Atlético Mineiro, um empréstimo sem juros, e agora eles assumiram, compraram de vez o Atlético Mineiro, mas eles também não colocam aquele caminhão de dinheiro. A gente precisa separar as coisas. Da mesma forma, você que tem sua conta pessoal e tem sua conta pessoa jurídica, se você não separa as coisas, você com certeza vai falir, talvez até nos dois. Mas falando do jogo, falando que o Atlético Mineiro mereceu o título porque é o melhor time, jogou melhor, até certo ponto o Cruzeiro estava bem na partida, o Cruzeirense acreditava no título, fez 1-0, o Cruzeirense continuou acreditando no título, obviamente que melhorou muito de 1-0, que o Atlético precisava virar, e virou. Mas o que aconteceu? Por que o Atlético virou? Por que o Cruzeiro deixou o Atlético Mineiro fazer essa virada histórica? Obviamente que o empate era do Cruzeiro, venceu não só de virada, mas ainda fez mais um gol no final. A gente vai pegar 2 pontos dos treinadores. O Atlético Mineiro, que mandou o Filipão embora. Um Filipão, por mais que eu goste muito do Filipão, acho que o Filipão assim, foi um dos melhores. Ele não treinou a seleção brasileira à toa, ele não foi campeão do mundo à toa, ele não treinou o Cristiano Ronaldo à toa, ele não treinou Portugal e fez uma grande campanha chegando à semifinal de Copa do Mundo com Portugal à toa, não treinou o Chelsea à toa. Merece, para mim, um dos melhores que já passou. Mas agora, nesse momento da carreira dele, a idade avançada, não se renovou, ele sim ficou para trás, e o Atlético Mineiro, com ele, não vinha rendendo. Era um time que foge da história do Atlético Mineiro, que é um time que ataca, que pressiona, que a torcida coloca para cima, e o Filipão era muito recuado. Você vê que o time do Milito, mesmo quando joga com 3 zagueiros, é um time ofensivo. E o Filipão, cara, se é o Filipão no jogo contra o Cruzeiro, provavelmente não teria sido dessa forma. Agora, o Milito chegou, primeiro título do Milito na carreira, e tem demonstrado sim que é um bom técnico, por isso que o Atlético Mineiro foi atrás dele, teve erros, talvez ele mexeu errado, mas que deu certo. O Cruzeiro também mexeu errado, os torcedores reclamam muito do treinador, porque ele tirou o melhor jogador naquele momento, recuou o time no momento que não poderia, e o Atlético aproveitou e foi para cima. O Atlético Mineiro
ele ia fazer a substituição e colocou ali o Vargas, colocou o Scarpa. Antes disso, o Atlético tinha conseguido empatar com o Saraiva, que tá jogando muito bem com o comando do Milito. O Saraiva, que era assim, cara, uma derrota com o Filipão e com os outros treinadores, mas agora ele tá jogando bem, fez o gol importantíssimo, que foi o gol do empate, chegando dentro da área sozinho e cabeceando e fazendo o gol de cobertura. O torcedor do Cruzeiro fica muito bravo com o goleiro Rafael. Acho que não é dessa forma. Tudo bem, ele falhou lá atrás, nos outros jogos contra o Atlético, o gol do Hulk, mas nessa final acho que Rafael não tem culpa de nada. Foi bem no pênalti, né? Que no início lá, até a narrador do Cruzeiro falou que a bola, o braço estava colado no corpo e não estava. A bola estava aqui, bateu muito leve, mas a regra é clara, é pênalti. Ele ganhou espaço, aqui ó, ele ganhou espaço ao abrir um pouco a mão, então bateu na mão dele, é pênalti. O Hulk foi lá, o Rafael ainda foi bem na bola, o Rafael conseguiu chegar muito próximo, mas não deu para pegar. 2-1, virada do Atlético, aí complicou, porque a situação do Cruzeiro não era boa, o mental do time já não era bom, partiu para cima e tomou o contra-ataque e acabou o Scarpa fazendo o gol, que podemos dizer que é o gol do título. Ele o primeiro gol dele com a camisa do Atlético Mineiro. Tinha 1 ano e 5 meses que o Scarpa não fazia gols. A gente sabe que o Scarpa é um grande jogador, demonstrou isso no Palmeiras, não vem numa boa fase, vem voltando agora ao futebol, estava sendo até reserva, entrou, como eu disse, no segundo tempo, e o Atlético Mineiro merecidamente foi campeão brasileiro, ou campeão mineiro, e depois teve muita zoeira, teve muita provocação do lado atleticano, porque quem se lembra, lá na Arena do Galo, o jogador do Cruzeiro jogou milho como se fosse no galinheiro para os atleticanos. E o Atlético Mineiro, isso faz parte do futebol, eu acho isso muito legal. Da mesma forma que o jogador do Cruzeiro, ao chamar os atleticanos de galinha, né, de galo, lá na arena, jogando milho para eles comerem, acho que isso tudo faz parte. Aí o Atlético Mineiro foi a vez da revanche, porque com o título tem propriedade muito maior para zoar. E eles, lembrando essa situação, jogaram a medalha, dizendo assim, que enquanto o Cruzeiro joga milho, o Atlético Mineiro jogava ali as suas medalhas de campeão mineiro de 2024. Outra zoeira que ficou marcada foi a questão que o Hulk colocou levou uma foto do Ronaldinho escrito "Quando tá valendo, tá valendo", Ronaldinho Gaúcho, que jogou no Atlético Mineiro, e em 2013 contra o São Paulo, que o Atlético Mineiro perdeu, e jogou contra o São Paulo sem valer nada, que perdeu aquele jogo. Depois, na fase de mata-mata, jogou novamente contra o São Paulo e o Atlético ganhou, foi classificado na Libertadores. E o Ronaldinho, na entrevista, disse, aproveitando a deixa, quando tá valendo, tá valendo. O Atlético Mineiro campeão merecidamente. O Atlético Mineiro é um time que vai dar trabalho, é um time que vai chegar forte na disputa do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, e a gente espera agora que o Atlético joga um bom futebol com o Milito, porque antes não estava jogando, agora parece que ele pode tirar o melhor de cada jogador. Valeu, galera, aqui é o Emerich e aquele abraço.